E aí, pessoal da elétrica, tudo certo? Bom, com esse vídeo de hoje, eu pretendo mostrar para vocês uma ideia sobre os conceitos que nós vamos trabalhar nesse capítulo 1. Como eu estou usando como base uns slides disponibilizados pela própria editora do livro do Boylestad, eu preciso fazer aqui só algumas adaptações, começando pela numeração do capítulo, porque para nós esse é o primeiro capítulo trabalhado, e também no título dele, pois além de tensão e corrente, nós vamos falar de outros conceitos fundamentais para essa nossa disciplina. Para a gente começar, eu trago esse slide da editora, sem nenhuma modificação, apresentando a necessidade de recorrermos à química, mais especificamente a estrutura atômica dos elementos, né, para que a gente possa criar a base necessária para o entendimento desses conceitos de tensão, corrente, carga elétrica que vão ser trabalhados aqui, ok? Então, vamos rapidinho fazer essa recordação aqui. Na nossa abordagem, vamos considerar o átomo mais simples como sendo o átomo de hidrogênio, que está aí um exemplo da sua representação esquemática, né? Que tem um próton e um elétron. O próton é a partícula que apresenta carga elétrica de natureza positiva, no seu menor valor possível aqui dentro do nosso escopo, tá? E essa partícula, esse próton, se localiza no núcleo do átomo, como está indicado ali. Por outro lado, o elétron é a partícula portadora da carga elétrica fundamental de natureza negativa, se movimenta ao redor do núcleo em órbitas que ficam numa região conhecida como eletrosfera. Quando temos o número de elétrons igual ao número de prótons, como é esse caso, dizemos que o átomo está eletricamente neutro. Avançando um pouco mais, o átomo do gás hélio, com 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo, e 2 elétrons orbitando pela eletrosfera. Vale apresentar o nêutron aqui, né, uma nova partícula, como sendo a menor partícula eletricamente neutra que teremos contato aqui em nossa disciplina. Então, 3 partículas elementares, o próton e o elétron, carregados eletricamente de forma positiva e negativa, respectivamente, e o nêutron, eletricamente neutro, como o nome já sugere. Curiosidades. Sabem quais são as dimensões dessas partículas? Querem saber? Bom, querendo ou não, vou responder mesmo assim. Sou chato. O raio, tanto dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons, são partículas, são esferas, né, de praticamente o mesmo tamanho e medem aproximadamente 2 fentômetros, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 15 metros. E a massa de um próton, que é igual à de um nêutron, é igual a aproximadamente 1,6 ioctogramas. Aprender mais uma, hein? Ou seja, 10 elevado a menos 24 gramas. O elétron, por sua vez, é cerca de 2.000 vezes mais leve do que esses dois aí. E o tamanho? Vocês conhecem esses objetos que estão aí? Pois é, para falar sobre relação de tamanho, eu preciso da ajuda dessa bolinha do tênis de mesa para conversar com vocês. Imaginem uma situação onde temos uma dessas bolinhas parada e a outra orbitando ao seu redor a uma distância de 400 metros. Incrível como mesmo assim elas exercem forças de atração umas sobre as outras. Vocês não acham incrível também? Enfim, se não achar, paciência. Com essa ilustração, recordando aqui duas bolinhas de tênis de mesa separadas por uns 400 metros, dá uma ideia de como é a dimensão de um átomo de hidrogênio com um próton fixo lá no núcleo e um elétron
orbitando na eletrosfera. É só para a gente ter uma ideia aí de como que são as dimensões, os tamanhos dessas partículas, os tamanhos dos átomos, né? Agora, reduz tudo isso aí, multiplica tudo isso por 10 vezes menos 15 metros, para a gente ter uma ideia do tamanho real. Essa analogia fica só para proporção entre os tamanhos, é lógico. Bom, os elétrons se distribuem na eletrosfera em camadas, e essas camadas obedecem os níveis de energia desses elétrons. Quanto mais distante do núcleo, menor é a energia, menor é a força de atração exercida pelos prótons, de acordo com essa equação da lei de Coulomb. Se a força de atração diminui com a distância, também, quanto mais distante do núcleo estão os elétrons, menor vai ser a energia necessária para romper essa força de ligação entre o próton e o elétron. Algumas fontes de energia comuns, como luz, calor ou até a própria eletricidade, podem vencer essa força e elevar o nível de energia dos elétrons. Alguns desses podem abandonar a eletrosfera desse átomo e se tornar elétrons livres, como está escrito ali embaixo. Em grande parte dos materiais condutores, esses elétrons livres são os responsáveis pelo fluxo de cargas elétricas. E esse fluxo de cargas é a base de toda a teoria da eletricidade, conforme a gente vai poder ver daqui um pouquinho. Vamos dar alguns detalhes sobre o arranjo eletrônico de um dos elementos mais utilizados em fios e cabos elétricos. Vocês desconfiam qual seja ele? Isso aí, o cobre é o metal mais comumente usado na indústria para condutores, para função de condução de cargas elétricas. Observando a sua estrutura atômica, vamos tentar entender os motivos dele ser tão amplamente utilizado. Para a gente relembrar um pouquinho, o cobre é um elemento químico da família dos metais de transição, com um número atômico 29, ou seja, quando é eletricamente neutro, possui 29 elétrons e 29 prótons, além de 34 nêutrons. A distribuição eletrônica mostra que o 29º elétron, o último elétron distribuído nas camadas da eletrosfera, está sozinho na quarta camada dessa eletrosfera. Olha ele ali, ó. Com toda essa distância do núcleo, esse elétron pode facilmente se tornar um elétron livre. Quando essa liberação acontece, temos o átomo de cobre, agora com um elétron a menos que o número de prótons e, portanto, com uma característica de carga elétrica positiva nesse átomo. Esse átomo eletricamente carregado é chamado de íon, nesse caso um íon positivo, justamente pela falta de um elétron. Também observamos ao lado o elétron livre com a sua carga elétrica negativa sendo carregada. A quantidade de carga elétrica é uma grandeza que surge então quando falamos de carregamento. O íon agora tem carga elétrica, o elétron se separou e tem a sua carga presente. A gente precisa definir o que é essa carga, essa quantidade de carga elétrica. Primeiro, o símbolo dessa grandeza é a letra Q, usada de forma maiúscula quando essa carga é constante, ou minúscula quando ela for dependente, por exemplo, do tempo. A sua unidade no sistema internacional é o Coulomb, representada pela letra C maiúscula, e os valores de carga elétrica fundamental, vamos dizer assim, né, dessas menores partículas eletricamente carregadas, que eu comentei agora há pouco, essa carga vai ter o mesmo valor tanto para o elétron quanto para o próton, porém com sinais trocados, com naturezas trocadas. A do elétron é uma carga de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb negativos, e a do próton o mesmo valor, só que uma carga positiva. Assim, com essa carga tão pequena,
são necessários 6,242 vezes 10 a 18 elétrons ou prótons para que a gente consiga completar 1 coulomb de carga elétrica. Então, essas partículas realmente são muito pequenas e apresentam carga elétrica também muito pequena. Toda carga elétrica tem uma característica fundamental, que é a capacidade de exercer uma força de atração ou repulsão sobre outra carga. A região ao redor dessas cargas onde a gente observa a manifestação dessas forças é conhecida como campo elétrico. E as linhas de campo, as linhas de força, representam a ação dessas forças. Na carga positiva, aqui do lado esquerdo, empurrando para fora, a força fazendo uma força de repulsão da carga positiva, e na carga negativa, do lado direito, uma força de atração. Aproximando duas cargas de naturezas opostas, na figura do lado esquerdo, ou de mesma natureza, do lado direito, temos essas distorções observadas nas linhas de campo. Em quaisquer dessas situações, é importante repetir aqui que esse campo elétrico representa aquela região onde as cargas manifestam sua capacidade de atração ou de repulsão de outras cargas. Essa capacidade de realizar o trabalho de deslocamento de outras cargas é chamada de potencial da carga. Quando temos cargas diferentes sendo estudadas dentro de uma mesma região, podemos observar diferenças de potencial entre elas. Não sei se vocês se lembram dessa sigla da diferença de potencial, uma sigla DDP para essa situação. Estão lembrados? Bom, em eletrostática, no ensino médio, a gente tinha um primeiro contato com esse conceito. Quando a gente soma todas as DDPs, todas as diferenças de potencial das cargas que estão sujeitas ao mesmo campo elétrico, nasce o conceito de tensão, ou também conhecido como força eletromotriz. Então vamos ao conceito dessa nova grandeza elétrica. A tensão tem alguns símbolos comumente usados, como as letras V, E e U, maiúsculas, quando se refere a tensões constantes, e minúsculas, quando são variáveis. A unidade de tensão no sistema internacional é o volt, representada pela letra V, e podemos estabelecer o seguinte enunciado para definir o conceito de tensão. Existe uma tensão de 1 volt entre dois pontos, quando acontece uma troca de energia igual a 1 joule para deslocar uma carga de 1 coulomb entre esses dois pontos. A gente pode observar então que tensão é uma medida de distância elétrica entre dois pontos. Quando a gente desloca uma carga entre dois pontos, está associado, nesse deslocamento, fica associado a uma distância em volts, uma distância elétrica em volts. Ou seja, a energia então trocada sobre uma carga nos dá o valor da tensão. Está aí a equação, energia sobre a carga da tensão, tanto para situações onde elas são constantes, quanto em outras onde são variáveis. Ficam aqui alguns exemplos. Nessa letra A, uma simples apresentação das cargas separadas por uma distância r. Com uma carga de 1 coulomb, uma troca de energia igual a 1 joule provoca o deslocamento dessa carga a outro ponto, com uma distância de 1 volt entre os pontos inicial e final. Na letra C, uma energia de 2 joule na mesma carga vai dar uma distância de 2 volt e assim por diante. O importante disso tudo aqui é que, com esse movimento de cargas elétricas, esse movimento ilustrado nessas figurinhas, esse deslocamento das cargas, temos o conceito de corrente elétrica. O conceito de corrente a define como uma medida do fluxo de cargas elétricas por unidade de tempo. Podemos, inclusive, calcular a corrente a partir da carga ou a carga a partir da corrente usando esse conceito. A razão, a variação da carga no tempo nos dá a corrente. A simbologia utilizada é a letra I,
maiúscula ou minúscula, como já comentado anteriormente, o Sistema Internacional de Unidade define o ampere como sendo a unidade padrão de corrente elétrica. Os condutores elétricos mais comuns estão no estado sólido da matéria, são fios, cabos, barras e assim por diante. Sendo assim, no estado sólido, não existe liberdade para a movimentação dos núcleos dos átomos e, portanto, não existe liberdade para a movimentação dos prótons que estão nesses núcleos. Dessa forma, apenas os elétrons vão ter essa liberdade de movimentação, desde que aquela força de ligação elétron com os prótons, elétron com o núcleo, seja rompida e tenhamos alguns elétrons livres. Nessa figura podemos ver que os elétrons livres no fio de cobre são repelidos pelo terminal negativo e atraídos pelo terminal positivo da bateria. Terminal negativo lá do lado esquerdo, terminal positivo aqui do lado direito do nosso esqueminha. Vamos trazer aquela bateria então para um exemplo um pouco mais completo, onde a gente pode observar que as reações químicas internas à bateria provocam a migração de elétrons para o terminal do lado esquerdo da mesma, provocando ali um excesso de elétrons nesse terminal, e assim ele pode ser rotulado como o terminal negativo da bateria. E pelo mesmo motivo, com escassez de elétrons do lado direito, fica ali o rótulo de terminal positivo. Aí temos então, com esses dois terminais definidos, o fluxo de elétrons promovido através do fio de cobre, com os elétrons sendo repelidos pelo polo negativo e atraídos pelo polo positivo da bateria, produzindo esse fluxo detalhado nesse pedacinho do desenho aqui, com um corte, um zoom que a gente deu num pedacinho do condutor, e esse fluxo de elétrons quem é o responsável efetivamente pela lâmpada acender. Tranquilo até aqui, eu acho, né? Antes da gente terminar, eu preciso colocar um último detalhe para vocês sobre corrente elétrica, que talvez seja mais importante do que esses conceitos todos vistos até agora. Conhecendo esse movimento das cargas elétricas e feita a definição do conceito, a forma para se quantificar a corrente e tudo que nós vimos até o momento, eu preciso da atenção de vocês para que a gente discuta o sentido de fluxo dessa corrente. Olha nesse detalhe, como a figura nos mostrou, o chamado sentido convencional da corrente elétrica é oposto ao sentido de movimento dos elétrons. Por quê? Se vocês ainda não conhecem essa história, pensem comigo. Lá atrás, quando tudo isso estava sendo desenvolvido, era tudo novidade, em algum momento, alguém acreditou que quem se movimentava nos condutores eram as cargas positivas, não as negativas. Com essa premissa, pensando nisso, alguns estudos foram feitos, teoremas foram deduzidos e muitos outros trabalhos foram publicados. Aí, quando alguém refez essa descoberta, ou revisou, atualizou essa descoberta, descobrindo que eram os elétrons que se movimentavam, já era tarde demais para revisar tudo isso, foi mais fácil passar a chamar esse sentido de sentido convencional da corrente elétrica. E seguindo isso aqui, sempre que vamos indicar qualquer corrente elétrica fluindo pelos nossos circuitos, é a esse sentido convencional que a gente está se referindo, que é o sentido oposto ao sentido de fluxo dos elétrons. Que fique muito claro isso, sentido convencional de corrente é oposto ao fluxo de elétrons, oposto ao fluxo de cargas negativas. Bom, apesar de tensão e corrente serem as duas variáveis básicas elementares de circuitos, nem sempre elas são suficientes. Algumas aplicações práticas, por exemplo, nós precisamos saber quanto de potência um componente elétrico suporta. Também, todos nós temos uma noção assim, de circuitos elétricos, onde a gente sabe que uma lâmpada de 100 watts ilumina mais do que uma outra lâmpada, do mesmo tipo, do mesmo modelo, mas que tem 50 watts.
Outra coisa, nós também estamos acostumados a pagar pela nossa conta da CEMIG, no nosso caso aqui em Itajubá, como sendo a conta de energia recebida pela concessionária. Então, esses dois conceitos, os watts da lâmpada, que é a potência da lâmpada, e essa energia que a gente paga, são dois conceitos que merecem a nossa atenção. Então, isso mostra que, apesar da origem de tudo em tensão e corrente, as grandezas elementares, básicas, fundamentais, potência e energia são também grandezas importantes nos nossos circuitos. A potência é normalmente simbolizada pela letra P, maiúscula ou minúscula, como nós já comentamos algumas vezes, e a unidade no sistema internacional é o watt. Uma definição muito encontrada por aí sobre potência é que ela é a taxa de variação da energia no tempo. E energia tem a ver com trabalho, é uma grandeza que já está mais no nosso domínio, trabalhamos com ela em outras áreas, inclusive já a utilizamos aqui para definir a tensão lá no início desse nosso vídeo de hoje. Trabalhando nessa disciplina só com componentes de dois terminais, é importante colocar aqui para vocês que nenhum desses componentes vai ser capaz de criar nem de extinguir nenhuma carga elétrica do nosso circuito. Portanto, toda carga elétrica e também toda corrente elétrica que entrar no componente deve sair integralmente desse componente pelo outro lado, pelo outro terminal. Esse movimento dessas cargas elétricas através dos componentes está relacionado com a geração ou com a absorção de energia por ele. A equação, então, fica trazida lá da definição de tensão, a gente pode usar a mesma equação como a variação de energia, o produto da tensão pelo fluxo de carga, pela variação de carga num determinado intervalo de tempo. Essa energia, caso essa variação seja positiva, a gente diz que a energia foi absorvida. Se essa variação de energia for negativa, a gente diz que a energia é fornecida. E aí, a gente pode identificar o comportamento ativo ou passivo dos componentes de forma muito simples, através dessa característica de energia recebida pelos componentes passivos ou energia fornecida pelos componentes ativos. E essa classificação pode ser feita observando os sentidos da tensão e da corrente sobre esse componente. O componente é passivo, recebendo energia, quando a corrente entra nele pelo terminal de maior potencial. E ele vai ser ativo sempre que a corrente entrar pelo seu terminal de menor potencial e sair pelo terminal de maior potencial. Então, a corrente, o sentido combinado entre os sentidos de tensão e corrente, né, nos mostra como vai ser a característica desse componente que a gente está trabalhando. Para concluir, só faltou deixar aqui a fórmula para a gente calcular a potência, né? Apoiado no conceito da taxa de variação da energia no tempo, também podemos trazer aqui a relação entre energia, tensão e a carga elétrica, para já usar uma substituição ali, né, de carga pelo produto da corrente pelo tempo, e assim a gente chega na equação mais utilizada para o cálculo da potência, que já estava ali, que utiliza o produto da tensão, diferença de potencial entre os terminais do componente, multiplicado então pela corrente que flui, que passa através dele. A gente fecha, encerra por aqui esse primeiro capítulo, ficando aquela proposta de modelo de trabalho, a minha proposta de exercícios, que vai ser feita logo em seguida aqui no Siga A, né, juntamente com esse vídeo postado, eu mando a sugestão de exercícios para vocês trabalharem ao longo da semana e a gente se encontra no encontro virtual da quinta-feira ou em qualquer oportunidade por aí. Beleza? Um abraço a todos e fiquem bem.